Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade, a este momento de troca informativa, de troca afetiva também, alegres por aqui estarmos num momento de aprendizado, onde as nossas opções lá fora, a nossa vida material, possa ser realmente direcionada de forma a nos trazer benefícios ao Espírito e àqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto. O capítulo 7, hoje, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Se nós formos seguir a frase na sua concepção direta, nós entendemos que aqueles que têm problemas são os bem-aventurados. Não é assim. Jesus, quando disse isso, explicou-nos o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito no sentido mundano, ou seja, rico de qualidades, rico de virtudes, rico no sentido do amor, da preocupação com o outro, na prática da caridade, enfim, focando no outro e fazendo ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito, agindo de conformidade com as leis divinas. E nós sabemos as dificuldades do nosso dia a dia, a diferença que há, espiritualmente falando, entre cada um de nós. E o trabalho é constante, só que diversificado. Então, quando, seguindo o aprendizado doutrinário, tentando esmerar-nos da melhor forma possível com relação àquilo que vamos aos poucos assimilando, nós vamos mudando a nossa forma de ser, a nossa qualidade vibratória e influenciando também aqueles que estão convivendo conosco, aqueles que estão se relacionando conosco, quer debaixo do mesmo teto, quer fora dele. Nós vemos lá fora as dificuldades muito graves ocorrendo a todo instante, mas sabemos as diferenças espirituais que ainda habitam o planeta. Planeta este que nós estamos vivenciando um momento de expiação e provas, numa fase transitória para a regeneração, onde o bem irá superar o mal. Mas é preciso trabalho de cada um, dedicação e mudança pessoal. Não conseguimos mudar o outro, nós precisamos melhorar a si próprio, dando exemplo, despertando as nossas virtudes, que na criação Deus colocou-nos todas as virtudes a serem desenvolvidas, deu-nos, respeita o nosso livre-arbítrio, deu-nos inteligência, e nós precisamos trabalhar em função dos seus ensinamentos. A partir do momento que vamos mudando o pensamento, vamos agindo sem egoísmo, visando o benefício alheio e preparando-se para que esta mudança possa ocorrer, porque nós precisamos, meus queridos, vejam como é simples entender isso. Se nós não nos qualificarmos, se nós não entendermos o que se passa, se nós não nos fortalecermos espiritualmente falando, como vamos ajudar dentro da falta de entendimento que carregamos e ainda falíveis como somos? Todos nós ainda estamos longe da perfeição, mas muitos já acharam o caminho, muitos já têm total liberdade no sentido de desapego às deficiências que nos tiram
esse progresso espiritual. O orgulho, a pessoa orgulhosa, dentro deste bem-aventurados os pobres de espírito, que na verdade, rico de virtudes, ele age de forma própria. Ele não depende de ninguém, ele é o dono das decisões, ele acha que sabe o que faz, e a sequência vem de acordo com as suas ações, de acordo com as suas opções de vida. Prejudicial aos outros, prejudicial a si próprio, ao seu progresso, e agindo, às vezes, egoisticamente. Porque quando a pessoa carrega uma série de deficiências, o que acontece? A preocupação é mais consigo mesmo, com as vantagens que a vida material lhe traz, momentaneamente, e sabemos que isso tudo é transitório, e nenhum de nós vai ficar com nada do que possuímos. Quando trabalhamos o nosso espírito, nós passamos a dar valor àquilo que temos, e sabemos que somos apenas momentaneamente usufrutuários disto. Tudo vai ficar para trás na hora da transição. Por quê? A verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é a exceção. E essa exceção passa muito rápido. Aqueles que têm mais idade entendem bem o que eu estou dizendo. Parece que foi ontem, éramos crianças, éramos pequeninos. De repente, estamos aí na fase adulta, de repente na terceira idade, e de repente naquele momento de aguardando a transição, que é normal, que faz parte do nosso dia a dia, que não é para chocar ninguém. Por quê? Foi uma oportunidade que Deus nos deu de, nos relacionamentos, melhorarmos mais rapidamente, pondo em prática o aprendizado que aos poucos vamos assimilando, e nessa troca informativa e afetiva, ambos, todos crescemos. Então é importante entender que não estamos juntos por acaso. Não vivemos em família, que é a célula da sociedade, por acaso. Ali estão aqueles que ou já estivemos juntos com eles, ou foram colocados conosco, porque a convivência lá atrás não foi das mais sadias, e a troca de informações afetou um ao outro. Então, às vezes, volta a ficar junto. Não existe castigo, e sim, para que este aprendizado possa realmente, esta informação correta possa ser trocada, a afinidade volte e nós nos entendamos. O perdão é fundamental para a retomada do caminho e para a continuidade do nosso progresso espiritual. E essas virtudes que precisamos despertar, que foram colocadas na criação, vão dar a cada um de nós, sim, opções seguras de vida, opções futuras que estarão estruturando a nossa qualidade vibratória e espiritual, e ao mesmo tempo nós criamos qualificação para a ajuda. Ninguém pode ajudar assim sem estar preparado para isso. A boa vontade vale? Prevalece? Claro que sim. A espiritualidade está conosco, nos inspira nos momentos mais difíceis, complementa às vezes aquilo que falta, e quando tomamos a iniciativa de praticar a caridade, nós estamos em sintonia com os irmãos do alto. Então é importante entendermos que o nosso progresso se faz lentamente. Aos poucos nós vamos vencendo os problemas, e o programa estabelecido para cada um de nós é diferente. É de acordo com a necessidade de aproveitamento que tivemos em etapas anteriores e foram bem resolvidas, então a qualificação vem conosco. E aquilo que nos falta, na troca informativa, às vezes nós aprendemos com aquele que já administra isso e sabe fazer. Então, meus queridos, o momento é agora. Há sim essa mudança, há sim essa transformação planetária. E o que acontece? Aqueles que insistem no mal, aqueles que estão fazendo mal ao semelhante, aqueles que estão agindo na violência,
a qualidade vibratória deles será atraída para o lugar que lhes é devido. Desencarnou, fez a transição, volta para o lugar onde deveria estar, porque não entra em afinidade com aqueles que estão querendo andar no bem, ajudar o outro, praticar a caridade, exercitar o amor, crescer nas suas virtudes, para que possa realmente entender todos esses ensinamentos divinos. E assim, meus queridos, sem obrigação nenhuma, nós vamos aos poucos percebendo que vem ao nosso encontro aquela alegria interior, do caminho bem definido, trilhado com segurança e dando a felicidade que buscamos, que às vezes nós entendemos que está nas coisas materiais. E é um engano, é algo assim que nos decepciona. Quanta gente hoje em dia é levada ao suicídio? Quanta gente entrando em depressão? Por quê? Não consegue aquilo que quer, não se acha colocada numa situação de destaque, busca às vezes dentro da materialidade a projeção e não dá certo, quando a forma de fazê-lo está ao alcance de todos e é o verdadeiro caminhar. Quando nós trabalhamos o nosso íntimo, quando nós mudamos a forma de ver as coisas e de ver o outro, perdoando a falha do companheiro que às vezes está conosco, ou da companheira, sabendo conscientemente que o estágio espiritual que ele se encontra ainda não atingiu o seu ápice, não atingiu a equivalência que temos, mas chegará lá. E às vezes passa à nossa frente e nós ficamos para trás. Com o tempo, vamos também seguindo esse caminho. Então, queridos, cada um na sua forma de ser, nas opções que faz, no sentido de encarar as oportunidades que surgem, ele vai evoluindo, vai conquistando aos pouquinhos essa evolução. E quando ele conquista essa evolução, essa alegria que vai nascendo dentro dele, dentro da pessoa que assim age, que assim põe em prática estes ensinamentos, ele começa a atrair o bem também. Ele começa a atrair aqueles irmãozinhos da espiritualidade que estão conosco. Ninguém está só. Todos temos o nosso companheiro espiritual, que às vezes é um companheiro familiar, que queria nos auxiliar, desencarnou, volta para nos ajudar, está conosco e não, às vezes não reúne as condições ideais para as necessidades que aquele que ele quer proteger necessita. O que o alto faz? O que o Criador faz? Põe com uma condição melhor acima, que complementa aquilo que lhe falta. Ele pratica a caridade, auxilia o encarnado, fica próximo daquele que ele gostava, ele não abandona, e ao mesmo tempo vai dando a complementação com uma entidade mais elevada. E é claro que nós temos aquilo que merecemos. A partir do momento em que nós vamos evoluindo, que a nossa visão passa a ser mais sistêmica, abrangendo uma área muito mais extensa e mais complexa, aquele que virá será compatível com as nossas necessidades. 2 exemplos posso citar a vocês. Chico, Emmanuel, com ele. O nosso querido Divaldo Franco, a Joana de Ângeles. Então, ele é, o Espírito que está conosco é compatível com a nossa necessidade, com o mérito, com o merecimento que temos em função de um programa que foi estabelecido antes de reencarnarmos e que vamos pôr em prática. Quer no auxílio daqueles que estão na família conosco, aqueles que cruzarem o nosso caminho, e em aprendizado aqueles que se relacionam conosco. Nós podemos ser úteis
o dia inteiro, quando não para os outros, para o nosso próprio íntimo, raciocinando em cima daquilo que é correto, evitando pensamentos negativos, evitando frequência em locais onde existem entidades que estarão nos assediando, locais onde o vício realmente toma conta, muita bebida, o fumo e outros desvios que nós sabemos. E esses locais, o que acontece? Se nós entrarmos lá a nível de lazer, corremos sérios riscos de sairmos acompanhados, sim. Em profissão, como um médico, como alguém que vai socorrer alguém por necessidade, estará, sem dúvida alguma, protegido. Então, queridos, é bom senso, é usar inteligência e entender o que se passa ao nosso redor. Essas situações de apego material lá fora é que estão tirando a paz daqueles que estão no momento sofrendo muito. E é algo que eles optaram, é a opção que fizeram. Nós vamos imitá-los? Claro que não. Nós sabemos o correto? Sim. Nós sabemos que a nossa atitude, quando prejudica alguém, será que é só aquele que nós erramos na opção que fizemos que está sendo prejudicado? O prejuízo maior é nosso. Nós arrumamos um débito. Esse débito um dia será resgatado. Não é castigo não, queridos. Deus não castiga ninguém. É a oportunidade que temos de refazer o que estava mal feito e puro aprendizado. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, dá-nos constantemente novas oportunidades. Nós, às vezes, a jogamos fora. Ignoramos a inspiração que vem, a entidade que está conosco tentando, às vezes, nos direcionar. Nós fechamos os ouvidos, nós fechamos os nossos sentidos e não aceitamos sugestão nenhuma. E fazemos aquilo que queremos. E o livre-arbítrio é respeitado. Eles não podem violentar a nossa vontade. Eles podem, sim, inspirar-nos no bem. E o fazem constantemente. Movimentam-se na velocidade do pensamento, estão conosco, quando percebem que já sabemos caminhar, que estamos num trabalho como o nosso agora, de caridade, de aprendizado, de troca informativa e afetiva, eles se deslocam, vão cuidar às vezes de um outro assunto, mas bastou mudar a nossa qualidade vibratória por uma preocupação mais séria, já estão conosco de novo. Então, é algo assim fantástico para o nosso entendimento, mas viável na ciência de toda a espiritualidade e que nós aos poucos vamos aprendendo e respeitando. Portanto, não pensem vocês não, que quando estão em casa, aparentemente sozinhos, vocês estão sozinhos. Ninguém está só. Todos estão sendo amparados, todos estão sendo ajudados, na medida do possível, e é importante esse despertamento das virtudes. Por quê? Nós, semelhante atrai semelhante. A partir do momento em que as nossas ações são voltadas sempre ao bem, o nosso pensamento é sempre puro, nós estamos atraindo semelhantes. E esses semelhantes vêm para trabalhar o nosso progresso, vêm para abrir os caminhos, vêm para nos inspirar no momento de decisão, numa encruzilhada onde, do lado de cá eu vou ter um problema sério, e do lado de cá não. Eles nos inspiram aí pelo lado que nós estamos protegidos. Então, queridos, é uma questão de opção pessoal, trabalho individual, ninguém muda o outro. Nós podemos sim, pela boa convivência, pelo respeito e o amor ao próximo, juntos, transferir isso pela qualidade vibratória que nós vamos adquirindo dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é o melhor para o nosso espírito e para aqueles que estão conosco. Então, meus queridos, vamos aproveitar este tempo que passa muito rápido. E quando nós percebemos, nós estamos na transição. Como é que vai ser essa transição?
Muitos acham, e isso é interessante até, a gente conversa assim com companheiros, cada um tem uma forma de ver, cada um está num estágio espiritual diferente. Muitos acham que quando um desencarne, às vezes é violento, ele já vai lá como um espírito evoluído. Não, olha, do jeito que ele desencarnou, já pagou todos os débitos que tinha e foi para lá já. Não é assim. Vai com a qualidade que conquistou até aquele momento. Continua trabalhando no espaço e aos poucos vai evoluindo, sim. Todos estamos fadados à evolução. Jesus não disse? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? A evolução não para. Ela é infinita. E nós vamos sim, cada um no seu tempo, cada um na sua vontade, atingir esse objetivo. Seremos úteis constantemente, seremos úteis ao semelhante, faremos coisas que hoje, se acontecessem, seriam milagres, algo que deixaria todo mundo extasiado, mas de forma natural dentro da ciência, sem desrespeitar as leis naturais, estaremos sim nas esferas crísticas, trabalhando por outros orbes, por outros mundos, por outros povos que precisam de ajuda. Então, queridos, o trabalho não para jamais. E quanto mais rápido nós nos aplicamos e modificamos esse íntimo, que é tarefa nossa, não é do outro, e ninguém vai mudar o outro, aos poucos nós nos adequamos à condição necessária e o alto abre-nos o caminho de luz, onde lá no fim vai estar o nosso mestre abraçando-nos e já nos dando a tarefa maior, porque nós conquistamos esta evolução. Então, meus queridos, que o Evangelho vá descortinando a cada um, etapa por etapa, a partir do momento em que entendemos o que deve ser feito e deixemos de lado o orgulho, o egoísmo, outros problemas mais que barram, criam uma barreira, uma muralha na nossa ascensão. Ascensão esta que abre a nossa visão, abre o nosso entendimento. Nós passamos a ver a vida de uma forma mais amena, mais suave, mais meritória. Por quê? Porque nós conquistamos isso, porque nós nos dedicamos a isso. E ela vem de encontro àquele que merece. Nada vem por acaso. O Criador, o Pai, não cria, não tem privilégios. Ele não privilegia ninguém. Eu ouvi de uma companheira, com todo respeito, de uma outra religião, que Jesus é Deus. Não vou discutir com a pessoa. Respeitei o pensamento dela. Como se Jesus fosse realmente, nós sabemos, Deus é único. Jesus aprendeu, cresceu como nós estamos fazendo o mesmo agora. Ele foi evoluindo, passando por todas as etapas necessárias até atingir essas esferas crísticas. Assim como o nosso querido Ismael, que é responsável pelo nosso Brasil. E todos nós chegaremos a esta condição. Uns mais rápido, pela aplicação, outros de forma mais lenta, mas todos chegaremos lá. E é importante entender que os pensamentos que nos cercam, por que são permitidos? Para que as pessoas encontrem também um lenitivo para as suas dores e ao mesmo tempo vão mudando. Quantas religiões lá fora que barram as atitudes, por quê? Vou ser castigado. Eu não posso errar, castigo vem. Quando a gente adquire o entendimento correto, quando nós, dentro dessa abençoada doutrina, recebemos o esclarecimento, nós entendemos que o castigo não existe. E o aprendizado é para a nossa mudança, é a oportunidade dada para que a gente possa refazer o que foi mal feito, e nós aos poucos vamos conquistando esses degrauzinhos da espiritualidade, a partir do momento em que a teoria já nos fortaleceu e nós colocamos em prática,
quando consolidamos na nossa personalidade, não regredimos mais. O espírito que conquista a evolução não a perde mais. E a partir daí, só para frente. Que Jesus nos abençoe sempre, que dê a cada um de nós a lucidez nas opções, que quando quisermos fazer uma opção que nos beneficie, vamos verificar se não prejudica nunca a ninguém. E a partir do momento em que se apresente uma necessidade na nossa frente, não é por acaso. Nós temos condição sim de ajudar, nós temos condições sim de aliviar o sofrimento alheio, exercitando esse amor, essa virtude maravilhosa que está inserida na caridade e que nós precisamos pôr em prática para a nossa transformação. Muita paz a todos e vamos então envolvendo a Anália com muito carinho, dando-lhe a necessária sustentação, que se assim nos for permitido, ela trará a palavra do nosso mentor. Boa noite, queridos irmãos. Bem-aventurados somos todos nós por estarmos aqui recebendo as graças do Mestre através de seus ensinamentos. Ainda não estamos no patamar que deveremos chegar, mas com a nossa boa vontade, com o nosso empenho, buscando sempre entender, compreender e vivenciar os ensinamentos do Mestre, com humildade, com abnegação. Nós, muitas vezes, nos deparamos com situações que não compreendemos, mas precisamos reconhecer que a riqueza maior ainda está por vir. É a riqueza do Espírito que ainda não conseguimos conquistar totalmente. Mas chegaremos lá, porque assim o Cristo nos prometeu. Se Ele garantiu que somos bem-aventurados por ainda sermos aqueles que caminham em busca do aprendizado, somos bem-aventurados, sim. Os pobres de espíritos não são orgulhosos, não são egoístas, não rejeitam os ensinamentos que vêm dos mentores amigos, mas acolhem, sabedores que somos da necessidade dessa ajuda, aceitamos humildemente. E é através da humildade que conseguimos abrir nossos corações, o nosso entendimento pelas coisas do Pai. Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, se dirigia ao Pai, sempre buscando, sempre pedindo esclarecimentos e força para passar por tudo aquilo que ele estava pensando, para pedir paciência, para rogar ao Pai maior compreensão, mesmo com toda a sabedoria que ele tinha,
mas encarnado, ele sofria também a posição que nós estamos passando quando também estamos encarnados. Sabemos que ele estava muito acima de tudo aquilo, mas ele queria sentir, queria compreender na carne o que naquele tempo nós ainda não conseguíamos entender, para podermos ensinar. Humildemente o Mestre passou aqui pelo nosso planeta. Essa humildade que todos os humanos precisam aprender. Porque só assim conseguiremos caminhar, trilhar este caminho estreito que nos leva à solidariedade, ao amor ao próximo, à caridade. Esse caminho estreito que nos impede de nos perdermos nas coisas que não são adequadas à nossa evolução moral e espiritual. E é quando transitamos por este caminho e nos sentimos tristes, amargurados, às vezes desencantados, precisamos nos lembrar que sempre tem um amigo da espiritualidade, que muitos chamam de anjo guardião, mentor amigo, mas são nossos protetores e orientadores. E muitos nos acompanham até esse estágio que eu me encontro agora, na espiritualidade, também me orientando, e orientando esses amigos que vieram aqui da espiritualidade, aprenderem um pouco mais, para podermos, todos nós, irmanados num só coração, num só sentimento, prosseguirmos na nossa evolução moral e espiritual. Como falou o palestrante da noite, lá no final dessa estrada, Jesus está nos esperando de braços abertos e vai nos encarregar de tarefas maravilhosas, porque também somos co-criadores, à medida que vamos compreendendo o que é Deus, nosso Pai de amor e bondade. Obrigada a todos e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se assim for permitido. Que os senhores possam levar nos seus corações o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho, e dizer que todos somos bem-aventurados. Graças a Deus. Graças a Jesus.